Graça e paz, irmãos. Amém. Queridos, vamos ler um texto que se encontra no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 1. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 1, nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 1 ao 4, nos diz assim: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não a possuiu. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos colocamos, Cristo, mais uma vez diante de Ti, diante da Tua palavra, que é inefável, que é inerrante. Pedimos graça, Senhor, para que ela caia em nossos corações como boa semente, cresça e frutifique, Cristo. Que o Teu Evangelho aponte os nossos pecados, corrija nossos corações maus e nos leve, Senhor, para Ti. Dá-nos graça, Senhor, por meio da Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, há 2 dias atrás, iniciou-se na cidade de Paris, na França, os Jogos Olímpicos, as famosas Olimpíadas. E tem algo muito interessante que eu gosto nas Olimpíadas, e não é o uniforme feio do Brasil, nem a profanação da Santa Ceia. Mas é a possibilidade, queridos, de nas Olimpíadas assistir modalidades esportivas que eu jamais assistiria se não fosse Olimpíadas. Falava disso hoje de manhã com os nossos adolescentes. Por exemplo, alguma vez nesse ano você viu a equipe de hóquei sobre a grama jogar? Eu também não. Mas se eu ligar a televisão e estiver passando lá, meu irmão, a equipe brasileira jogando hóquei sobre a grama, lá estou eu assistindo. Um outro exemplo. Alguma vez nesse ano você viu a equipe brasileira de esgrima competir? E nós temos uma equipe brasileira de esgrima, meu irmão. Estão lá nas Olimpíadas, tentando a tão sonhada medalha. Nós temos diversas modalidades, queridos, que são bem conhecidas. O vôlei, o judô, a natação, o boxe, a ginástica artística, que o Brasil é tão bem representado. Mas tem uma que eu gosto especialmente, que é o atletismo. Principalmente as maratonas. Atletas que se preparam durante anos para correr alguns poucos metros em busca da tão sonhada medalha de ouro. Essas maratonas, além de demonstrar o extremo preparo dos atletas, mostram também algumas histórias curiosas nas Olimpíadas. Por exemplo, nas Olimpíadas de 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos, aconteceu algo muito engraçado. Naquela altura das Olimpíadas, a organização do evento era extremamente amadora, tanto que você vai ter carro de boi cruzando a pista, vai ter cachorro correndo atrás dos competidores. E tem um dos atletas que era um cubano chamado Félix Carvajal. Félix Carvajal inicia a maratona e, no meio da corrida, ele sente fome e decide parar no meio da maratona para comer algumas maçãs. Ele come essas maçãs e, para o azar dele, algumas delas estavam estragadas. Ele começa, obviamente, a ter uma indigestão e resolve se deitar no meio da pista de corrida
para descansar. Ele adormece, acorda, volta para a corrida e ainda termina em quarto lugar. Não parece que é fake news essa história, meu irmão? Eu fui atrás e ela é verdadeira. Nós temos um outro exemplo muito conhecido, ainda mais por nós brasileiros, que é o de Vanderlei Cordeiro, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. Faltavam só 6 quilômetros para acabar a maratona. Vanderlei estava em primeiro lugar e, do nada, um padre irlandês maluco sai no meio da pista, agarra o Vanderlei. Ele consegue ali se desvencilhar do padre, mas ele perde alguns segundos e termina a corrida em terceiro lugar, vendo o sonho da medalha de ouro ir embora. As maratonas, queridos, carregam essas histórias um tanto que peculiares. É por isso que alguns vão dizer que a nossa vida não é um tiro raso de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. Hoje nós veremos o início do final da maratona da vida para o rei Davi. O início, porque essa história só vai ser concluída no capítulo 2. E nós veremos essa história hoje em dois grandes ensinamentos. O primeiro deles, queridos, é que o fim da maratona chamada vida chega para todos nós. E o segundo é que nós precisamos de um rei maior e melhor. Acompanhe comigo novamente o verso de número 1 de 1 Reis, capítulo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolvia-no com roupas, porém o rei não se aquecia. O texto de 1 Reis inicia trazendo à nossa mente uma imagem impensável quando nós falamos do rei Davi, quando nós lemos o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel. O rei Davi velho, entrado em dias, lutando para se aquecer e padecendo de frio. É algo impensável, queridos, porque quando nós falamos do rei Davi, o que vem à nossa mente é a imagem do grande rei de Israel, que matou urso, que matou leão, que matou um gigante, que foi o maior autor dos salmos que nós temos. Mas se essa imagem de Davi não é tão clara para você, me permita discorrer um pouco sobre esse personagem. Davi nasceu em Belém, na Judéia. Era o 8º filho de Jessé, um belemita, descendente do povo hebreu, que se estabeleceu ali na região da antiga Palestina, às margens do Rio Jordão. Davi trabalhava como pastor de ovelhas e era músico, tocava harpa. Diante das inúmeras desobediências do até então rei de Israel, Saul, Deus escolhe esse Davi para assumir o reinado, para assumir o trono, e envia o profeta Samuel até a sua casa para lhe ungir como rei. Certo dia, um gigante chamado Golias desafia o exército do povo de Deus, e Davi, que estava lá no meio do arraial, que tinha ido até lá apenas para levar comida para os seus irmãos, toma a frente da dianteira, diante da covardia dos demais soldados, enfrenta Golias e o mata. Você conhece muito bem a história. Este fato, a vitória obtida sobre Golias, choca o rei Saul de uma forma que ele decide simplesmente colocar Davi como chefe do seu exército, do dia para a noite. E que conforme as conquistas de Davi vão aumentando, o ciúme e a ira de Saul seguem na mesma proporção. Quem não se lembra da história em que ambos, Davi e Saul, voltando de uma guerra com os filisteus, as mulheres de Israel cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. Fato esse, inclusive, que faz com que o espírito maligno se aposse de Saul e que só era acalmado quando Davi tocava, dedilhava a sua harpa. Um homem corajoso, que não temia guerras, que não temia a morte. Certo dia, a filha de Saul, Mical, se apaixona por Davi. E como Saul já o queria matar, pede como dote para o casamento 100 prepúcios dos filisteus. Davi, naquela ocasião, considera o pedido justo. Sai à guerra em busca dos prepúcios dos filisteus. Mas não traz apenas 100, traz 200 prepúcios. O dobro do que Saul havia pedido. Conforme a fama, o respeito e a honra de Davi crescem, Saul tenta de todas as formas o matar, perseguindo, procurando ocasião para lhe tirar a vida. Davi foge de cidade em cidade, de caverna em caverna, aguardando o dia que a busca de Saul terminaria. Nós levaríamos, queridos, a noite toda falando dos feitos de Davi, das suas conquistas, das suas vitórias. Por isso, leia em sua casa o primeiro e o segundo livro do profeta
Samuel. Mas algumas vivências desse rei são marcantes na história bíblica e são marcantes para o povo de Deus. Por exemplo, Davi lutou contra os filisteus, mas ele também lutou contra os moabitas, contra os amalequitas. Em diversas ocasiões, ele poderia ter matado o rei Saul, mas ele não o fez. Davi libertou povos que estavam cativos. Ao se tornar rei, ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel. Ele constrói uma fortaleza para o povo de Deus, uma dinastia real começa a se estabelecer com Davi. Mas esse mesmo rei também falha, pecando contra Deus. A mesma Bíblia que vai relatar que Davi é o homem segundo o coração de Deus, é a mesma que vai dizer que ele mata Urias e toma sua esposa Batseba, adulterando com ela. Fato este que lhe traz algumas consequências, como ver o filho deste adultério morrer, ver depois seu filho Aminon abusar de sua filha Tamar, ver depois seu filho Absalão matar o seu filho Aminon, depois presenciar o seu filho Absalão tentando tomar o seu reinado, e ver o comandante do seu exército, Joabe, matar o seu filho Absalão. O rei que foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas que foi um péssimo pai. Guerras, vitórias, conquistas, choros, alegrias e arrependimento. Em resumo, a história do bom e velho Davi. Mas o primeiro livro dos Reis inicia mostrando não o começo, mas o final dessa estrada, o final dessa maratona chamada vida para o maior rei que Israel já teve, fazendo enxergar um homem que aparentemente não condiz com o que acabou de ser dito das suas conquistas e das suas vitórias. Quem imaginaria, meu irmão, que um homem que matou urso e leão estaria agora no seu leito de morte, padecendo de frio, esperando que a sua maratona chamada vida chegue à conclusão? Sabe, queridos, a fragilização de Davi é um triste lembrete da nossa própria história. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas você está ficando cada dia mais velho. A cada ano que se passa, você não comemora mais um ano de vida. É o contrário, é menos um ano de vida. Essa, meu irmão, a fragilização de Davi nos faz pensar sobre isso. Suas costas, seus joelhos, sua mente, meu irmão, já não é a mesma de quando você tinha 15 anos. A sua criatividade já não é a mesma de quando você era criança. E sabe, crianças e adolescentes, para vocês pode parecer algo bem distante, mas vocês também irão envelhecer e passar por tudo isso que eu estou dizendo. Quando esses eventos ocorreram, Davi tinha aproximadamente 70 anos, o que hoje nós consideramos como o novo 50, não é? E olhar para esse homem que agora está perto da morte, está lutando para sobreviver, está padecendo de frio, deve levar nosso coração a entender que essa realidade baterá à nossa porta, quer queiramos, quer não. Um dia, meu irmão, nossa audição ficará mais fraca, nossa vista mais escura, os membros de nossos corpos débeis, a nossa mente vai ficar cansada, a nossa fala enrolada, nos lembrando que a maratona dessa vida ocorre em um mundo caído e quebrado pelo pecado. Alguns de nós, queridos, sofrerão com diabetes, outros com pressão alta, outros com doenças ainda mais graves. Deve ser por isso, querido, que o autor aos Eclesiastes vai nos dizer, para nos lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias. A banda de rock britânica Pink Floyd consegue retratar muito bem essa realidade em sua música Time, Tempo, dizendo o seguinte: o tic-tac vai marcando cada momento de um dia morto. Você gasta à toa e joga no lixo as suas horas, descontroladamente, perambulando de um lugar para o outro, em sua cidade natal, esperando por alguém ou algo que te mostre o caminho. Cansado de tomar banho de sol, de ficar em casa vendo a chuva, você é jovem, a vida é longa e há tempo para desperdiçar. Até que um dia você descobre que 10 anos ficaram para trás. Ninguém te disse quando começar a correr, você perdeu o tiro de largada, e você corre, e corre atrás do sol, mas ele está se pondo, fazendo a volta para nascer outra vez
atrás de você. De uma maneira relativa, o sol é o mesmo, mas você está mais velho, com menos fôlego e um dia mais perto da morte. Philip Ryken faz uma bela observação sobre a situação de Davi, nos dizendo que, se como Davi dermos nosso coração a Deus quando formos jovens, ainda nos lembraremos dele quando formos velhos, e Deus se lembrará de nós. E isso ocorre, queridos, porque dificilmente pensamos no fim da vida. Dificilmente pensamos na realidade de que a morte um dia baterá à nossa porta. Nós idolatramos por vezes a juventude e isso passa a falsa sensação de que nós seremos eternamente jovens. É só nós olharmos para a indústria cultural à nossa volta. Tudo é produzido pensando no jovem. Não sei se você reparou, meu irmão, a eleição nos Estados Unidos teve uma reviravolta por causa da idade de um candidato. A banda Alphaville, queridos, em sua música Forever Young, eternamente jovem, diz: Forever Young, I want to be forever young. Eternamente jovem, eu quero ser eternamente jovem. A banda ainda continua dizendo: é tão difícil ficar velho sem um propósito. Eu não quero ser sacrificado como um cavalo inútil. A juventude é como um diamante ao sol e os diamantes são eternos. De uma forma ou outra, queridos, nós queremos uma juventude eterna. Nosso coração anseia por não envelhecermos, por não experimentarmos a morte, por não passarmos dessa vida para a próxima. Nós anseiamos por continuar com a nossa mente jovem e nossos corpos fortes. Esquecendo que essa não é a realidade bíblica para nós. A realidade se impõe, meu irmão. E a realidade bíblica do Evangelho para nós é que a juventude um dia acabará. Eu sinto lhe dizer, minha irmã, a tua pele esticada no botox vai enrugar de vez. Os músculos, meu irmão, que você construiu na academia, na base da creatina, o tempo vai consumir ele. Caso o nosso propósito de vida, queridos, esteja concentrado naquilo que nós fazemos, quando nós vivemos ou quando nós somos jovens, nós chegaremos ao fim da estrada da vida, ao fim dessa maratona com um coração insatisfeito e revoltado com Deus, porque descobriremos que não somos eternamente jovens. Meu irmão, minha irmã, reflita sobre sua vida. Até pouco tempo atrás, você era um bebê que mamava e chorava. Depois você envelheceu e se tornou uma criança. Começou a brincar de carrinho ou boneca e a pintar desenhos. Mas aí você envelheceu um pouco mais, meu irmão. Você começou a ir para a escola, foi alfabetizado, aprendeu sobre os animais, as estações do ano, que 1 mais 1 é igual a 2, e que em toda palavra, antes de P e B, você usa a letra M. Mas aí você envelheceu um pouco mais, meu irmão, e se tornou adolescente. E agora os desenhos do Bom Dia e Companhia já não te interessam mais. Você quer saber de coisas de adolescentes, seja lá o que isso signifique. Você aprendeu sobre os biomas do nosso país, as guerras mundiais, a fórmula de Bhaskara. Você aprendeu sobre as leis da física, as reações endotérmicas e exotérmicas. Mas aí você envelheceu um pouco mais. E o ensino médio chegou. E agora todos te perguntam o que você vai fazer da sua vida. Uma faculdade? Vai trabalhar? Vai fazer um curso técnico? Ou quem sabe você vai tirar um ano sabático para descobrir o seu propósito de vida. Mas aí você envelheceu um pouco mais, meu irmão. E agora a tão sonhada maioridade chegou. Você pode tirar a sua CNH, ser dono do seu nariz, ganhar seu próprio dinheiro, iniciar um namoro, fazer novas amizades, ir nos shows dos seus artistas favoritos, aproveitar tudo que a juventude tem a te oferecer. Mas aí você envelheceu um pouco mais e agora você está casado. E a sua preocupação não é mais sobre a turnê do seu artista favorito. A sua preocupação é porque seu filho está chorando sem parar. Tenho vivido isso. Sua preocupação, meu irmão, é sobre como você vai pagar o financiamento da casa.
É sobre a inflação que vai fazer o preço do arroz aumentar. É o IPVA e IPTU todo ano. Mas aí, meu irmão, você envelheceu um pouco mais e mais. E passou pelos 40, pelos 50, pelos 60, pelos 70, e a tão sonhada aposentadoria chegou. Você pode desfrutar de todo o trabalho de uma vida, curtir seus netos, fazer caminhadas pela manhã com o sol sobre seu rosto. Mas certo dia, você senta na sala, na varanda, e revê as fotos de uma vida que passou. Revê a esposa, o marido, os filhos, a casa, o carro, as viagens, o trabalho na igreja, as alegrias e as tristezas. E percebe que a largada da estrada da vida, meu irmão, já iniciou faz muito tempo. Mas você não foi avisado. Reverendo Emílio Garófalo, ao discorrer sobre a velhice cristã, nos diz o seguinte: por fim a vida se vai, e antes desse dia chegar, você ficará cada vez mais frágil e sujeito à vaidade desse mundo. Envelhecer graciosamente envolve lembrar do Senhor e saber que Ele comanda a cada fase, que Ele conduz com doce luz a nossa velhice. A história de Davi continua, queridos, e agora nós somos levados a ver que a morte próxima do rei suscita indagações não apenas sobre sua vida, mas também sobre o seu reinado, sobre o seu trono, o que nos leva ao segundo ensino do nosso texto, que nós precisamos de um rei maior e melhor. Acompanhe comigo os versículos 2 a 4. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Diante das inúmeras tentativas frustradas de aquecer Davi com panos, e aqui eu fico imaginando todo tipo de tecido para tentar aquecer Davi, né? Quem sabe um cobertor da Pérsia, um edredom de linho egípcio, não sei. Os ajudantes de Davi, os servos de Davi, têm uma ideia agora, fazer uma espécie de Miss Israel, procurar uma jovem donzela que sirva perante o rei, que o possa aquecer. E havia, queridos, em diversos escritos da antiguidade, a ideia de que isso era algo medicinal, tentar transmitir a viralidade de alguém mais jovem para alguém mais velho. Encontram Abisag, sunamita, uma jovem formosa, que agora assistirá diante do rei, irá servi-lo e tentará servir como uma espécie de aquecedor humano para os ossos gelados do velho Davi. E essa decisão suscita muito mais perguntas do que respostas. Por exemplo, onde está Batseba e as demais esposas de Davi no momento que o rei está padecendo? Nós não sabemos, Deus o sabe. O detalhe do texto, queridos, é que nem mesmo essa jovem formosa o pôde aquecer. Quando o verso 4 diz que o rei não a possuiu, demonstra a situação crítica de Davi, de estar prostrado, de estar em uma situação entendendo que a linha de chegada da maratona chamada vida está próxima e o rei já irá atravessá-la. Pense por um minuto, meu irmão, como a situação de Davi repercute diante de Israel. Lembre-se que o rei de Israel não era só uma figura simbólica, como nas monarquias de hoje. O rei era o representante do povo de Deus na terra. Ele era o guia espiritual do povo. Se o rei fosse idólatra, o povo também seria. E nós veremos isso na sequência dos livros de reis. Se o rei buscasse a Deus e o servisse, se o rei acatasse as leis de Deus, o povo também o faria. Mas o rei agora está morrendo, aguardando seu coração parar de bater e seus pulmões respirarem pela última vez. E a pergunta que alguns podem ter feito é: o que será do povo de Deus? O que será de Israel? Israel continuará amando o Senhor? Israel saberá lutar as guerras e louvar a Deus sem a presença do seu líder? O legado de Davi será lembrado?
Queridos, por mais que nós amemos e apreciemos a nossa liderança, sejam nossos pastores, presbíteros, diáconos, pregadores favoritos, nós precisamos entender que eles não são eternos e que um dia a sua liderança sobre nós terminará. Seja, queridos, pela passagem dessa vida, seja pela jubilação, o que seja, e o que ficará será o legado de uma boa lembrança de dedicação a Deus em amor. O que ficará será o serviço em prol do Evangelho. Muitas igrejas e muitos crentes entram em crises com a partida de um líder. E veja, meu irmão, não entenda errado, eu não estou dizendo que a liderança que ama a Deus não é necessária. Pelo contrário, nós precisamos de líderes que amam a Deus e que amam o seu Evangelho. Mas entenda, eles não são eternos e eles não podem ser o motivo do nosso amor por Deus e do nosso amor pela sua palavra. E para além disso, queridos, existem coisas na vida que quer queiramos, quer não, elas serão realizadas, sentidas, vistas pela última vez. Alguém disse sabiamente certa vez que um dia nós saímos para brincar na rua pela última vez, mas nenhum de nós percebeu. Um dia, meu irmão, a lan house que você ia virou uma sala vazia. Um dia, querido, você colocou pela última vez o seu e-mail e a sua senha no Orkut e MSN. Crianças, um dia vocês irão brincar pela última vez com o brinquedo que vocês mais gostam. Um dia, queridos, o Israel vai deixar de ser esse bebê bochechudo e fofinho. E deixa eu te trazer, meu irmão, uma realidade que para nós parece impensável. Um dia, essa igreja vai realizar seu último culto. Um dia, meu irmão, a última criança será batizada. Um dia, o diácono irá trazer o gasofilaço à frente pela última vez. Um dia, queridos, as portas se fecharão. E é difícil para nós pensarmos nessa realidade. É difícil, meu irmão, pensar que um dia a porta da casa dos nossos pais e avós serão fechadas de vez. E que terrível e que maravilhosa é essa verdade, meu irmão. Ela é terrível porque nós não queremos que aquilo que amamos acabe. Mas ela é maravilhosa porque seria aterrador viver eternamente em um mundo caído e quebrado pelo pecado. Todos os reis de Israel morreram, meu irmão. Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Josafá, e por mais belo que tenham sido seus reinados, por mais conquistas, vitórias, tesouros que eles possam ter adquirido, todos eles chegaram ao fim. Mostrando, queridos, por contraste, que nós precisamos de um rei maior e melhor. Jesus Cristo, meu irmão, da descendência do mortal Davi, da tribo de Judá, morreu e ressuscitou para reinar para sempre. Jesus Cristo não terá seu sangue e seus ossos gelados, meu irmão. Jesus Cristo não precisará de panos nem de uma bela jovem para tentar aquecê-lo. Este é o rei e reino que nós precisamos, governado por aquele, meu irmão, que jamais morrerá. Governado por aquele, meu irmão, que jamais deixará seu trono vazio para outro assumir. Jesus Cristo, queridos, não sentirá o peso da velhice. Jesus Cristo não sentirá a intempérie do tempo sobre o seu corpo. Ele continuará reinando eternamente sobre o seu povo. E é nessa verdade, meu irmão, o fato de que Cristo é o atleta que sai para concluir com perfeição a maratona a Ele proposta, que nós podemos ter esperança. É na verdade de que Cristo, meu irmão, já cruzou a linha de chegada dessa maratona com perfeição. E Ele não apenas ganhou, meu irmão, a medalha de ouro, Ele quebrou o recorde. E é nessa verdade que eu e você podemos descansar enquanto vivemos nesse mundo mau. Lembre do que Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas,
E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a tua esperança, meu irmão? Essa é a tua esperança, querido, quando a velhice bater a tua porta? Essa é a tua esperança, meu irmão, quando a doença incurável pegar você e você não ver mais saída? Essa é a tua esperança, meu irmão? E isso é pesado para mim dizer. Essa é a tua esperança se Cristo resolver levar teu filho? Essa é a tua esperança, crente? De olhar e ver que o nosso corpo será consumido nesse mundo mau, mas existe algo para além desse mundo. Existe algo para além dessa terra. Essa verdade, meu irmão, queima no seu coração. Essa verdade queima e faz brilhar os seus olhos. Em ver os seus parentes que vão indo dessa vida para a próxima, e o seu choro já não é de tristeza, é um choro de esperança por uma vida vindoura e eterna que virá. Essa é a tua esperança. Essa é a esperança que acomete o teu coração, meu irmão. Queridos, o fim da vida um dia chegará para todos nós. E um dia nós estaremos deitados numa urna fria, com os olhos fundos, os dentes amarelados e a pele flácida, e as pessoas olhando à nossa volta e chorando a nossa partida. É o fim da maratona da vida, meu irmão. Coloque em seu coração que, por mais terrível que seja essa verdade, aquele que tem poder sobre a morte jamais será vencido. Nathan Wilson, em seu livro Morrer de Tanto Viver, meu irmão, faz uma bela reflexão, um belo paralelo sobre o tempo e a morte. Ele nos diz assim: nós nos fizemos sujos e corruptos, e Deus nos amaldiçoou com a morte, como uma mãe amaldiçoa seus filhos cheios de barro com um banho quente. Sua maldição engole a nossa. O tempo marcha conosco até a morte, e juntos eles nos esvaziam as mãos. Mas há um homem, ali do lado do túmulo, coletando a nossa sujeira, meu irmão, esvaziando mais do que as mãos, esvaziando o seu próprio corpo. Ele correu a sua própria corrida, e embora seja o Filho de Deus, ele caminhou pelo tempo. Por 3 décadas ele correu na direção da morte. E quando a alcançou, ele pôde dizer o que todos os mortais precisam dizer: está consumado. Nenhum de nós, queridos, fará coisas grandiosas como Davi. Nenhum de nós será rei em Israel. Nenhum de nós escreverá belos salmos que fariam Shakespeare e Victor Hugo chorar. Mas todos nós temos algo em comum com Davi: a esperança de um atleta melhor. A esperança de um competidor, meu irmão, que já venceu essa maratona. E pelos méritos dele, nós podemos ter esperança. Na nossa maratona da vida, meu irmão, tem carro de boi passando, tem cachorro latindo. E quem sabe tem até um padre maluco invadindo a pista. Mas não tem problema. Existe um atleta que é imune a tudo isso, meu irmão. Ele já cruzou a linha de chegada. Que bom, queridos. A medalha de ouro não fica bem em nenhum de nós, mas ela fica muito bem nele. Talvez você possa pensar, meu irmão, em pleno domingo, Samuel, e você com esse sermão de morte. É o contrário, queridos. É a propositura de uma vida ancorada em Cristo. É a propositura de uma vida ancorada no Rei Eterno, que jamais falhará. Leia depois a última página de Apocalipse, meu irmão. Vai ficar tudo bem. O vencedor da maratona já nos garantiu isso. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Cristo.
E queremos, Senhor, como servos e como filhos fracos e corruptos que somos, clamar pela Tua misericórdia. Clamar pela misericórdia, Senhor, pois por vezes nós perdemos de vista a esperança que o Senhor prometeu. Nós perdemos de vista, Cristo, que o Senhor é um atleta melhor, que o Senhor já cumpriu a maratona, que pelos Seus méritos nós podemos ter vida e esperança. Ah, Senhor, os grandes homens da Bíblia passaram, o rei Davi passou. Mas Tu, ó Cristo, da descendência desse mortal Davi, permanece e reina para sempre. Não deixe que nossos olhos percam isso de vista, Senhor. Não deixe que esse mundo mal, caído e quebrado pelo pecado, faça nós olharmos com desesperança, Senhor. Nós carecemos de Ti, Cristo. Nós carecemos, Senhor, de olhar para a Tua cruz e ver que nela o Senhor já conquistou aquilo que nenhum homem pode conquistar por seus méritos. Nós precisamos, Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, Senhor, viver nesse mundo mal, com a esperança de que o Senhor o está redimindo, e um dia o Senhor redimirá com a sua obra final. Não permita que nós percamos isso de vista, Senhor. Não deixe, Cristo, que nós construamos a nossa esperança em um castelo de areia. Dá-nos graça, Senhor. Dá graça à Tua igreja, para que a nossa esperança esteja ancorada em Ti, rocha eterna, castelo forte que jamais será abalado, Senhor. É o que nós pedimos, Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém.